baseado no nosso tema no livro do 1 Coríntios 1:20, que diz, né, pastor, onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pastor, esteja com a palavra, meu querido irmão, para esse início dessa live, então, meu querido amado pastor Jefferson. Muito bem, Ariels e amados. Esse texto de 1 Coríntios, Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele vai falar em 1 Coríntios, capítulo 1, 22, né, sobre as três classes de povos. Ele engloba as três classes de povos na Bíblia, né? Ele engloba os judeus, os gentios e a igreja, né? Quando ele fala, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas os chamados, né? Ou seja, a igreja, composta de judeus e gregos, né? Porque Cristo desfez a barreira de separação, né? Agora não há mais grego, judeu, gentil, seta, servo, né? Todos são um em Cristo para compor a igreja, a noiva de Cristo, né? Então, nesse texto, que é a base que você tem lido ali, né? Estão as três classes de povos na Bíblia. A Bíblia vai mencionar, classificando em três povos, né? As nações gentílicas, o povo de Israel, né? Aqui no termo judeus, né? E nós, a igreja, né? Composta de todos os povos que são redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, né? Então, quando ele fala dos judeus, ele vai dizer, os judeus pedem um sinal, né? E é interessante notar que quando Jesus exerce o seu ministério terreno, começa seu ministério, né? Os que mais conheciam a lei, os que mais estudavam a lei, foram exatamente aqueles que pediram um sinal. Foram exatamente aqueles que quiseram, né, que Cristo provasse, né? Que Cristo provasse algo de maravilhoso, algo de espetacular para que eles pudessem crer. Mas a loucura de Deus, que é mais sábia, né, do que a sabedoria dos homens, né, aprove a ele salvar a humanidade pela pregação da palavra, né? Então, nesse contexto, num dado momento, nós vamos lembrar que Jesus, questionado acerca de sinal, ele vai falar para essa classe aliás, a classe que mais, né, Ariels? A classe que mais foi ademoestada, né? Que foi chamada a atenção, que foi reprovada, foi exatamente dos fariseus e dos escribas, os conhecedores da lei, né? Os que escreviam a lei, que meditavam na lei, mas com o coração longe dela, né? Então ele vai dizer assim, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas, né? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ou seja, aí você vê quão terrível é o sinal para o ímpio, para o carnal, para aquele que quer que Deus demonstre algo para que ele possa crer. Bem-aventurado, nós vamos lembrar, né, Ari? Bem-aventurados que não viram e creram, né? Então, nesse contexto, né, nesse contexto do sinal, o sinal é o próprio inferno, porque Jesus esteve lá 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? Como também esteve, né, no lugar chamado lugar de consolo, né, seio de Abraão, e lá ele deixou o ladrão
se converteu, né? E o que não creu na última hora na cruz, o que estava à esquerda, né? Ele viu esse mesmo ladrão quando ele esteve lá, no lugar de tormento, né? Então, é o único sinal para o ímpio, quando o ímpio acordar, vai acordar no inferno. Então, tudo vai fazer sentido para ele mais tarde demais. Isso é terrível, né? Isso é terrível. O inferno é real, né? Jesus falou mais do inferno, né, Ari, do que do próprio céu, né? Então, não tem apagão da alma. Na esperança, era uma esperança filosófica, né, Ariel? Boa parte dos filósofos desse mundo não criam no sobrenatural, né? Não criam numa vida em outro mundo, como eles diziam, né? Mas o que era real para eles era a razão, o palpável, né? Aquilo que eles podiam palpar, ver e observar. Mas, no âmbito da fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A Bíblia vai ratificar esta questão de fé, dizendo que as coisas que se não vê são eternas e as que se veem passarão, né? Então, dentro dos judeus, o sinal. Eles queriam um sinal para crer, né? Já dentro dos gentios, aqui representado pelos gregos, né? O povo que buscou a beleza, que enalteceu a oratória, o discurso, né? A contemplação, né? Buscavam sabedoria. Paulo vai dizer que os gregos buscam sabedoria, né? E sabedoria, numa definição, não é necessariamente, né, Ari, conhecimento acadêmico ou genialidade, né? Sabedoria, pela Bíblia, é a capacidade e habilidade, né, de aplicar aquilo que se conhece e que se sabe. É a capacidade de você aplicar, né? Então, há pessoas inteligentes, mas não sábias. Às vezes, um matuto, né, como dizia meu sogro, é mais prudente do que um graduado em ciências, né? E me lembra até uma história interessante, né, que um sábio pegou o transporte de um canoeiro e veio falando com o canoeiro: o senhor conhece a natureza? O senhor conhece a ciência das plantas? O senhor conhece sobre as estrelas? E ele dizendo: não, 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 né? Num dado momento, aquele barco virou. E o canoeiro perguntou para o sábio: o senhor sabe nadar? Ele: não. Então, o ponto objetivo para a vida é de que nós estamos falando, né? É de que adianta o filosofar, né? O filosofar sem uma aplicação final objetiva que redunde para uma existência eterna, que é o final objetivo do ser humano, viver eternamente, né? Deus não nos criou para a morte entrou por causa do pecado, né? Maldito o homem que espera só nessa vida, vai dizer a palavra de Deus, né? Então, os gregos buscavam essa sabedoria efêmera, né? Uma sabedoria vazia através da contemplação, né? E comparado com a terceira classe aqui, que é o povo de Deus. Nós pregamos a Cristo, a verdadeira sabedoria, né? A sabedoria de Deus, né? Então, poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Então,
aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, né, Arielso? E dentro desse contexto, nós temos o que Paulo diz, né, em 2 Coríntios 1:12, né, é o testemunho da nossa consciência. Quando pregamos, nós não estamos preocupados se o ouvinte vai nos aceitar. Nós não estamos preocupados se ele amanhã já vai ir procurar uma igreja. Não estamos preocupados com isso. Nós queremos sim que as pessoas tenham um encontro com Cristo, mas o livre-arbítrio desta pessoa, que Deus respeita e eu respeito, né, é decisão dela, uma tomada de atitude da necessidade da sua alma. Porque qual homem que não sabe a necessidade da sua alma, né? O quão infeliz é esse que não percebe que a sua alma está vazia e que ela só é preenchida por Deus, né? Então, nossa preocupação é pregar, porque eu estou pregando hoje, eu estou pregando ontem, preguei. Assim que eu saí de casa, eu estou pregando. Eu pus meu pé na rua, a minha vida tem que ser uma pregação, né? Testemunho, né, pastor? Paulo nos fala que somos umas cartas vivas, né? Cartas vivas, né? As pessoas fazem essa leitura de um diferencial na vida do cristão, né? Então, dentro disso tudo, a nossa pregação está em nossa consciência e é o testemunho da nossa consciência que nos satisfaz, né? Que com simplicidade e sinceridade apresentamos a Deus, né? Não com sabedoria carnal, né? Nunca com a sabedoria carnal, né? Que você vai ver sábios deste mundo quando eles discutem no sentido do campo das ideias, né? Eles se irritam, né, com seus oponentes, né? Essa sabedoria é terrena. Se você ver uma pessoa que não suporta um diálogo, uma contraposição, e ela se irrita em si mesmo, porque os argumentos dela, num dado momento do debate, estão sendo destruídos, né? Esta é a sabedoria carnal, né? A imposição. A pessoa quer impor. Mas nós, tão somente, nos contentamos com o ato sublime da pregação, porque quando pregamos, estamos livres do sangue de muitas pessoas. Porque quando pregamos, né, Ari, nós manifestamos os corações pela palavra. A palavra é um espelho, né? Ela vai refletir as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, dentro dessa introdução, esse conceito de sabedoria, né? A sabedoria humana, ela é carnal, chega a Paulo usar termos pesados, demoníaca, né? Até, porque ela, na era apostólica, quando Paulo se depara com os filósofos estoicos, né, e epicureus, né, Paulo, né, se depara com pessoas, um grupo que ama estar preparado para o sofrimento, os estoicos, e por um grupo que só pensa no prazer, né? O prazer é o suprassumo da vida, né? Então, Paulo vai falar, no auge dessa sabedoria humana no mundo grego, ele vai combater dizendo, não vão às fábulas, né? Não voltem às fábulas, aos mitos, né? Então, dentro disso tudo, nós, o terceiro povo citado aqui, que é a Igreja de Cristo, dentro desse contexto dos três povos, na introdução que estamos dando, né? Nós pregamos a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. E tão somente isso nos satisfaz, porque nós sabemos que quem convence não é o meu discurso, não é o teu discurso, mas é a voz do Espírito no coração dos ouvintes, né? Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada vez que um crente prega, fiel, um cristão fiel prega, ele está livre do sangue
desta pessoa que está ouvindo e, ao mesmo tempo, além de estar glorificando a Cristo pela pregação, né, ele está manifestando este coração pela palavra que ele usa para proclamar o Evangelho de Cristo. Que bênção, pastor. Pastor Jefferson, uma dúvida. Uma dúvida não, uma pergunta. Na verdade, é possível uma pessoa que se denomina cristão, e pelo seu modo de vida não ser coerente com a palavra de Deus, e no fim condena uma vida para o inferno, através do seu modo de viver, se não for compatível e coerente com as Santas Escrituras? É interessante, Ari, porque, tipo, a vida cristã, ela é moldada, nós somos moldados pelo Logos, pela palavra de Deus. Nós fomos gerados pela incorruptível palavra de Deus, né? E o meu modus vivendi está em foco. Nós somos postos como espetáculo nesta terra. Paulo vai dizer que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nos observam. As pessoas que nós conhecemos e não conhecemos, mas que você, na tua rotina diária, você encontra as mesmas pessoas por um bom período de tempo da tua vida, enquanto você está num caminho, depois você muda o caminho, e se aquele outro caminho se torna uma rotina, você passa a ser observado ali por pessoas que estão em suas janelas, por pessoas que passam pelo ônibus, pelo carro, né? E começam a ver que você tem aquela rotina e começam a te observar, né? E a presença de Cristo na tua vida vai ser um testemunho. Mesmo para o carnal, para o ímpio e para o próprio justo, que vai ter um sentimento. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele, de alguma forma, ele vai chamar a atenção, não só porque mas as pessoas vão começar a fazer uma leitura das atitudes, do jeito de andar, né? Então, este é o testemunho, né? E o testemunho, ele tem uma palavra muito forte, né? Que é marturion, no grego. E lembra mártir. É aquele que entrega a sua vida. É aquele que dá a sua vida, né? E a palavra testemunho de Cristo, marturio Iesu, né? É o próprio espírito da profecia. De Gênesis a Apocalipse, a ênfase é Cristo, né? Toda a escritura divinamente inspirada, homens santos falaram da parte de Deus, né? Não é de particular interpretação, mas ela toda é coesa, não há um erro, não há uma falta de conexão, né, entre a escritura. Então, se pelo meu mal proceder, eu sou um cristão, mas de repente eu resvalo o pé, esse mal proceder pode sim levar pessoas ao inferno. No questionamento, bom, se ele, que eu considerava, faz isso, então eu também posso. E muitas pessoas têm essa atitude. Se nós falharmos, elas vão entender isso como normal, porque elas estão impactadas pelo testemunho cristão. E muitas delas querem ver você ser igual a elas, para dar aquele alívio, aquela sensação, não. Mas o cristão, ele impacta justamente por causa disso, desse testemunho. O cristão impacta nesse mundo porque a pessoa que está indo para o inferno, ela quer um escape carnal, ela quer um apoio. Muitos deles estão procurando hoje um defeito na Bíblia. Muitos deles estão conjecturando, não, eu não quero deixar o meu pecado. Eu não quero deixar o meu modus vivendi. Mas a Bíblia diz que de fora ficarão, e é toda aquela lista, os cães, os idólatras, né? Idólatras que carregam seu Deus na mão. Como alguém que carrega o seu Deus na mão pode dizer que está na mão de Deus? Sem dúvida, pastor.
Então, a tua pergunta é muito interessante, a tua pergunta, e muito real hoje nesse contexto do testemunho. Né? Daí a importância do testemunho, porque o testemunho vai longe. Né? E eu estou falando assim, testemunhar dentro da igreja, não estou falando disso, é muito fácil. Testemunhar dentro da casa é muito fácil. Eu estou falando de um testemunho a 1.000 quilômetros da tua casa, aonde você estiver, sozinho. É desse testemunho que eu estou falando. Né? A 1.000 quilômetros do teu pastor, da tua esposa. É desse testemunho. Porque o crente fiel, o cristão fiel, ele sabe que quem está com ele, seja na China, no Japão, na América, na Oceania, é o Espírito de Deus. Né? Verdade. Pastor, e uma coisa é analisar sempre, né, pastor? Tipo, às vezes as pessoas não querem cometer erros na presença de Deus, porque, que nenhum amado irmão comentou agora, às vezes está procurando um escape, ele vê, não, o irmão faz aquilo, então eu tô tranquilo, mas seja qual for a situação, né, pastor? Na nossa vida, quando a gente estiver em dúvida, e às vezes as pessoas fazem na certeza, sabe que estão erradas, mas a motivação sempre é que o nosso amor maior para com Deus é maior do que a tentação e a gente cair em pecado para desagradar e entristecer o coração do nosso Deus, né, pastor? Então, a motivação é que nosso amor para com Deus tem que ser maior, né, pastor? O amor ele ele cobre multidão de pecados, né? Além dele cobrir multidão de pecados, né? Porque o que o amor de Deus ele é expresso numa linguagem maravilhosa e mais sublime, a mais sublimes definição de Deus está numa frase bem curta, mas poderosa e muito profunda. Deus é amor, né? Esse amor ágape, que Paulo vai definir como aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se ensoberbece, mas tudo crê, né? E esse amor, junto com a fé e a esperança, são as três coisas que jamais passarão, jamais acabarão, né? Então, e o mais interessante e glorioso é que ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né? Pelo Consolador. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, né? Porque esse amor ele vai te levar a ver qualquer pessoa. E aí nós somos testados. Aí é o grande teste. Aí Deus nos sonda. Aí Deus nos sonda e nos conhece. Aí verdadeiramente é uma manifestação para a glória de Deus quando olhamos para um próximo. E quando a Bíblia fala próximo, é aquela pessoa próxima mesmo, que passa, seja na rua, seja, e que você consegue ver nos olhos dessa pessoa alguém por quem Cristo morreu. Quando você consegue esta visão, o amor de Deus, sim, está derramado no teu coração. Quando você consegue ver, até numa pessoa que, vamos pôr o termo, não vai com a tua cara, uma pessoa que não te cumprimenta, mas que você consegue ver a miséria dessa pessoa, por ser assim, o amor de Deus está derramado no teu coração. Quando você tem compaixão, né? Compaixão, e vê a necessidade humana te comovendo, o amor de Deus então está derramado no teu coração. Quando você estende a mão para ajudar, o amor de Deus está sim derramado no teu coração, né? Então, eu me lembro, a propósito do amor, que é a classe que nós falamos agora, os judeus, né? Um dos três povos bíblicos, né?
certa feita, Jesus estava se alimentando com os discípulos e esses escribas e fariseus, eles observavam Jesus para ver nele alguma falha. E ao se alimentar, o judeu é muito apto, né, tanto naquele tempo como até hoje, a lavagem. Lavar muito, se lavar muito, né? Lavar as mãos antes de... É um costume, sim, mas naquela feita os discípulos não fizeram isso. Né? E foram recriminados ao mestre. Os teus discípulos, né, querendo atingir o mestre. Né? E Jesus vai dizer que uma verdade profunda da filosofia do maior filósofo do mundo, que nenhum outro filósofo falou dessa forma, tão poderosa, tão profunda. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Né? E agora você fazendo uma análise da personalidade desses religiosos, não há nada mais sublime e comovente de você ver uma pessoa se alimentar. Você vê toda a necessidade humana. Você vê, contempla toda a necessidade de um corpo, imagem e semelhança de Deus. E é um ato, eu considero muito sublime. Deve ser precedido de gratidão, ação de graça, o partir o pão. Não é à toa que é o símbolo da comunhão entre nós cristãos na festa do amor. Né? O partir o pão. Né? Então, a insensibilidade crítica dos religiosos que conseguiram ver maldade, ver impureza num dos atos mais sublimes junto com Cristo. Né? E eles condenaram aquele, mas receberam uma palavra profunda. O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, eles saíram ali condenados por Cristo. Né? Então, o amor, sim, é o diferencial. Né? E filosofar, é uma frase, né, da educação, um educador famoso falou: educar sem levar a Deus é escrever na areia. Filosofar sem citar Deus na sua essência verdadeira também o é. Né? Pastor, não tem como explicar Deus, né? O universo é pequeno perante ele, né, pastor? E às vezes a gente tem tantas dúvidas no que nós fazemos nas nossas vidas em certas áreas e clamamos sabedoria, porque é somente dele que vem, né, pastor? Não existe sabedoria na terra e onde nós possamos encontrar. É somente dele. Então, meu querido amigo, irmão ouvinte, o que é a sabedoria do mundo, né? A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. E isso é a sabedoria do mundo. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria do mundo. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É legítimo e é fácil de perceber, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. A sabedoria, ela tem um princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E em Provérbios capítulo 8, a personificação da sabedoria é em Cristo Jesus, a sabedoria de Deus. Né? Ele
vai dizer, o sábio, o temor do Senhor é odiar o mal, odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. E a sabedoria vai dizer, eu odeio, né? Então, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, né? E Deus vai dizer, eu odeio tudo isso, né? Mas o conselho e a verdadeira sabedoria, né, é a fortaleza, né? Na multidão, o mundo lá fora diz que se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas a Bíblia vai refutar essa filosofia. Na multidão de conselhos, há êxito, né? Então, Cristo é o maior filósofo de todos, né? E as palavras de Cristo são espírito e vida, né? Não são palavras vãs, como Paulo vai dizer que a filosofia deste mundo é. Palavras vãs, Paulo vai se referir, né, já era o apogeu do mundo helenístico, já a cultura perpetuava, né, o mundo romano dominava, mas a herança helenística ainda, a ponto do grego ser a língua como o inglês é hoje, né? A língua, o grego koiné, né? A necessidade de traduzir a palavra de Deus pelos 70 sábios, né, do Egito, em Alexandria, né, onde, pela convocação do rei, foi então traduzido para o grego a palavra, o Antigo Testamento hebraico, né, a Torá, foi traduzido por esses 72 sábios em uma ilha no Egito, né? E essa palavra, essa versão foi usada pelos apóstolos, né? Então, dentro do mundo grego, a palavra de Deus na era apostólica estava disponível, né? Nós vamos debater um pouco o período pré-socrático e falar um pouco da escola de Mileto, nas considerações que eles tinham acerca de Deus, né? Mas posteriormente, na era de Paulo, posterior ao pré-socrático, havia o testemunho da palavra na língua grega, né? Mas, no período pré-socrático, também havia o testemunho pela tradição oral. Os judeus estavam em todos os cantos da terra, em várias diásporas, né? Desde o exílio babilônico, né? No contexto de situação dos grandes profetas com o mundo grego, nós podemos observar que alguns profetas foram contemporâneos dos pré-socráticos quase, né? Você vai pegar Daniel nasceu cerca de 620 a.C., Tales de Mileto por volta ali de 900, ou seja, morreu em 548 e Daniel em 530, né? Então, a tradição oral, ela fez parte da história do povo de Deus. E várias colônias de judeus estavam espalhadas no Egito, né? Na Babilônia, no Oriente, né? Então, Ezequiel, né? Principalmente Daniel e Ezequiel foram muito mais próximos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaximenes, Heráclito, né? Então, esses filósofos, de uma forma geral, eles tinham, sim, embora a história não retrate isso, embora não haja escritos de que a visão deles acerca de Moisés havia tido algum impacto na vida deles, e não teve, né? Não teve, ele não é, Moisés não é citado, né? Mas nesse contexto do mundo bíblico, havia sim a tradição oral, né? Mas eles conseguiam observar a natureza e não ver Deus. Eles conseguiam olhar, como Tales de Mileto, por exemplo, ele olhava e via na água a origem de tudo. Ou seja,
as coisas criadas. E aí você vai lembrar do que Paulo falou em Romanos capítulo 1. Não deram glória a Deus, né? Mas escolheram a criatura no lugar do Criador, né? Deram a glória às coisas criadas, né? A formas de animais e do sol, da lua, das estrelas, né? Dentro do paganismo, e criaram dentro disso os seus deuses. Aí você vai ver a mitologia grega falando de deuses que não existem, né? E se eu falo de um Deus que não existe, eu estou conjecturando uma imagem, né? Eles faziam templos. É famoso na Ásia o templo a Diana. É famoso e foi famoso na era apostólica em Éfeso o templo pagão também a Diana. Grande era a Diana dos Éfesos, né? Teve toda uma convulsão quando Paulo estava em Éfeso pelos milagres que ele operava ali em Éfeso, e a cidade toda se revoltou porque a indústria de imagem daquela cidade estava ameaçada pelo poder de Deus. Então, nós falamos, se você leva um Deus na mão, você não pode estar na mão de Deus. E um dos versículos mais impactantes para mim é que todos os santos, leia-se Igreja de Cristo, Universal Assembleia dos Santos, sem placa, os cristãos verdadeiros, remidos pelo sangue, todos eles estão no lugar mais alto do mundo, aos pés de Cristo. E o texto bíblico diz, todos eles estão aos meus pés e nas minhas mãos, diz o Senhor. Né? Então, nesse contexto, né, de que estamos falando desse mundo grego que consegue ver a natureza e não consegue dar glória a Deus, e lembramos do discurso de Paulo em Romanos, né, que mesmo conhecendo Deus, tendo uma certeza de que essa esfera que nos envolve, o ar, o fogo, a terra, o mar, não pode ser obra do acaso. Somente um ser superior pode ser maior que o universo, né? E dentro da ciência moderna, a verdadeira ciência já constatou que a verdadeira ciência comprova Deus. Não ousa ir contra Deus. A falsa ciência se levanta contra Deus e põe em dúvida as escrituras, põe em dúvida a forma da terra, né? Então, é uma tentativa de distorcer a verdade, mas nada podemos contra a verdade. Então, nesse mundo grego que não consegue ver Deus, né, mas cheios de deuses, neste mundo em que Paulo conviveu, os discípulos passaram, o apóstolo João teve a revelação das 7 igrejas do seu tempo, havia o trono de Satanás em Pérgamo, né, onde uma grande estátua de Zeus estava no templo, em Pérgamo. Então, as pessoas que têm imagem hoje, elas acham que é só uma honra. Não, ela é um aninhamento de demônios. Porque os demônios querem ser adorados, e como eles não aparecem como eles são, eles se revestem de um escudo, de uma proteção de uma imagem, né? Não farás imagens de forma alguma, diz Deus, né? Então, se você adora prostrado diante de uma imagem, cuidado que você não esteja adorando demônios. Esta é a verdade do Evangelho. Esta é a verdade de Deus, né? E você não pode entender Igreja de Cristo aliada com o Estado. O cristianismo verdadeiro, ele tem pelo menos 300 anos de história daquele que se chama cristianismo verdadeiro hoje.
Ele é pelo menos 300 anos antes da Igreja-Estado, que desonra ou dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Mas está comunado com César, a Igreja de César. Sai dela, povo meu, é a recomendação. Né? Porque a Igreja Apóstata, no final, vai promover o ecumenismo, e o ecumenismo vai ser destruído pelo anticristo, quando ele já não tem controle. Né? E o povo apóstata, que ama o cristianismo apóstata, liberal, idólatra, a qual a palavra de Deus já advertiu nas parábolas, né, da grande árvore que se formou, né, o cristianismo, o reino de Deus ia chegar nessa fase, né, que o joio se misturaria, e depois também na parábola da semente de mostarda se torna uma grande árvore, a qual as aves de rapina se aninham nela. É quando Constantino pega a bandeira do cristianismo. Né? Então, dentro da sabedoria divina, o sábio saberá discernir tudo isso. Né? E nesse mundo grego que não consegue ver Deus, há um paralelo com o mundo atual. Inclusive em muitas igrejas que estão comunadas com César, né? Sem dúvida. Pelo interesse. Então é muito Sem sério. dúvida. E voltamos falando sobre a verdadeira sabedoria, né, pastor Jefferson? Onde encontrar a verdadeira sabedoria? Mas onde pode encontrar sabedoria, pastor? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. E o que Jesus falou sobre a sabedoria? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2:6. Vocês que ouvintes que estão com a Bíblia perto, é sempre bom, né, pastor? Tipo, às vezes vai, pesquise, olhe, encontre, né? Às vezes a pessoa ouvindo nós, é bom a pessoa ouvir e ver lá realmente onde que está escrito. Em Provérbios 2:6 diz, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento. E é somente nele, né, pastor? Somente nele pode passar. Ele fala, né, que passa o mundo e a sua concupiscência, mas as minhas palavras nunca hão de passar, né, pastor Jefferson? A sabedoria, Tiago vai falar, né, que quem sente falta, peça que Deus a dá, deliberadamente. Né? A definição que nós trouxemos não é um conhecimento acadêmico, não significa sabedoria ser pós-graduado, ser PhD, ser mestre. Não, a sabedoria é habilidade para conhecer, é habilidade para aplicar este conhecimento. Né? Então, a sabedoria dentro da Bíblia, ela grita nas praças em Provérbios 8. Ela chega a gritar para quem der ouvidos, né? Comer o melhor da terra. Riqueza e honra estão comigo. Todas as riquezas estão comigo, diz a sabedoria. Né? Mas o homem tem andado pela sabedoria deste mundo, que são palavras vãs, né? Que verdadeiramente é uma loucura rejeitar a sabedoria do Evangelho. E não entender, observando, como nós estamos falando da filosofia antiga ainda, através da escola de Mileto, Tales de Mileto, considerado o filósofo, o pai da filosofia ocidental. Né? Ele propôs que a água era o princípio mais importante, né? Era o princípio fundamental de todas as coisas. Ele conseguiu ver na água. Né? Mas a Bíblia vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus. A natureza proclama a glória de Deus. Então, era a mesma coisa que você vê quando eu olho para esse entendimento dos filósofos antigos,
sobre a origem da vida, e eles vão se basear na criação, eu lembro de Paulo, não deram glória a Deus, conhecendo a Deus, entenderam, honraram a criatura, as coisas criadas, e não o Criador, né? Então, é algo muito fútil. É como olhar para uma paisagem de um quadro e olhar lá a mesma paisagem, achar bela, e dizer que o autor do quadro foi aquela paisagem. O absurdo é esse. É a mesma coisa, numa comparação, né? Então, você não dar glória a Deus, a Bíblia traz uma mensagem muito pesada, né? Muito forte, né? Tal pessoa vai morrer, no sentido de morte eterna. No sentido de morte eterna. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Você desviar uma obra que Deus criou, que é a coroa da criação, da sua função, foi o objetivo de Satanás. Matar, roubar e destruir, né? Ele se levantou contra o homem, a maior obra de Deus, a coroa da criação, né? Para que o homem não desse glória a Deus, né? E ele vai dizer, ele já vai no Éden dizer, o que Deus disse, não é certo assim. É certo que vocês não vão morrer. Então o mundo está com essa mensagem satânica até hoje. Você não vai morrer. Mas o Evangelho diz, você vai morrer se você não der glória a Deus. O pregador verdadeiro vai dizer, você vai sim para o inferno se você não rever os teus conceitos. Você está a caminho largo, né? Pecado é pecado. Quem está em pecado está indo para o inferno. Quem está em novidade de vida está indo para o céu. Não tem meio termo. Como você falou na live passada, o muro é do diabo. Verdade. Se você está em cima do muro, você já está na mão do diabo. Deus exige um compromisso. Comprometa-se com Deus. E ele se compromete contigo, né? Então, não há meio termo. Deus está vomitando o que é morno nesta era. Era de Laodiceia, Deus está vomitando. Quem dera se fosse quente ou frio, mas como és morno, como não tomaste atitude para com a minha palavra, com a minha santidade, eu não vos conheço, né? Essa é a mensagem forte de Deus aos corações que estão em cima do muro e não têm apreço mais pela palavra de Deus, que não têm apreço mais por santidade, novidade de vida, que não têm apreço pelo testemunho de Cristo, pela sã doutrina, e que pensam que cristianismo é um oba-oba. É como ir a uma festa. Cristianismo é sangue, suor e lágrimas. Cristianismo é evidenciar Cristo e não o eu. O eu está crucificado, mas Cristo vive. E o cristão verdadeiro saiu de casa, deu glória a Deus. Amém, pastor. Meu querido amigo, meu ouvinte, nosso desejo é que essa palavra venha abençoar grandemente o seu coração. Busque a Deus, busque a sabedoria dos céus, porque é só Ele que te dá, é Ele que te entrega. E como o nosso querido amado irmão aqui, pastor, falou, o mundo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é um mundo que está muito distante de Deus. As igrejas, os prédios, as igrejas, não vou falar, as igrejas somos nós, mas as pessoas que infelizmente às vezes pensam que nasceram de novo, mas não nasceram, são pessoas religiosas. E às vezes as pessoas que vivem uma vida medíocre, uma vida que não estávamos como oba-oba, tem que haver um sacrifício, meus amigos ouvintes. Tem que ter um sacrifício, tem que ter choro, tem que ter entendimento, tem que buscar mais a Deus. E a palavra é clara, o caminho é estreito, não é largo. Poucos vão passar pela prova. Não pense que você vive da maneira que se vive e não se preocupa com o seu modo de proceder, com o seu modo de pensar. O que você pensa aqui, um dia você será cobrado de Deus, nada vai ficar impune. Um dia seremos cobrados. Então, se renda ao Senhor, coloca seu rosto no pó, como o pastor Jefferson sempre fala, eu não esqueço essa frase dele, procure estar no lugar mais alto do mundo, que é os pés de Cristo, e se arrependa.
e busca a sabedoria para a honra e glória do nome dele. Pastor Jefferson, foi uma bênção, novamente, é uma vida corrida que a gente passa, dias de lutas, mas passou rápido esse momento aqui, e com certeza foi uma bênção. Deus tem planejado, Deus nos surpreende, pastor. Às vezes a gente se preocupa, mas Deus nos surpreende, e eu desejo que o irmão continue sendo usado e sendo bênção nessas lives, mas que venham alcançar mais pessoas, que venham agregar, né, pastor, na família cristã, e venham trazer frutos, que venham saltar para a vida eterna, pastor Jefferson. Amém, Adi. Deus te abençoe. Sempre um privilégio poder falar da palavra de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Mas esse temor é reverência. É não ver um Deus pronto para punir, mas ver um Deus poderoso, que tem tudo em suas mãos, que não perdeu o controle em tempo algum, e que destrói a sabedoria humana, né? Que pega o sábio na sua própria estultice, né? Então, muitos homens filósofos, como nós vamos debater nessa série, desceram ao inferno sem reconhecer a sabedoria de Deus. E, se dizendo sábios, se tornaram tolos. E o sinal de Jonas foi para eles, e é para eles, neste momento, uma realidade, ou seja, o inferno. Então, a verdadeira sabedoria é Jesus Cristo, e temor reverente é o princípio desta sabedoria. Amém, pastor. Meu querido amigo, irmão ouvinte, pense, analise e busque a Deus. Pastor Jefferson, Deus abençoe, um final de semana muito abençoado, e viva Cristo aos nossos corações, pastor. Amém, e Deus abençoe a todos que viram, ouviram, que vão ouvir ainda e assistir essa live, né, pelos nossos canais, né? Compartilhe, seja um disseminador da palavra de Deus, abençoando também a tua vida como um semeador da palavra. Deus te abençoe, foi um prazer, né? E até semana que vem, querendo Deus. Viva Cristo em nosso viver. Viva Cristo, pastor. Grande abraço, irmão. Até em breve.